né, sobre o louvor, aí tu falou sobre as pessoas, quando a gente tira delas, a gente remove delas a questão do ministério, que é, hoje eu toco, aí tu tira o ministério da pessoa, às vezes elas se desviam, né? Se desviam, não vão mais, não participam, não querem mais fazer parte desse corpo, né, da comunhão. Sabe, eu tenho presenciado algo, conversado a respeito depois que a minha esposa me mandou um negócio, que é Deus, ele está mais preocupado, né, com a tua entrega do que com os teus talentos, né? E às vezes a gente coloca a nossa fome em cima do nosso talento, a gente coloca a nossa expectativa em cima daquilo que eu de verdade quero entregar para os homens e não para Deus, né? Sim, sim. E, cara, é muito engraçado, porque de maneira nenhuma a gente está demonizando o serviço. Acho que é importante ressaltar, né? Eu não estou querendo demonizar o serviço, porque eu estaria indo contra a Bíblia. Vou dar um exemplo muito óbvio. Todo mundo está familiarizado com o termo diácono. Vocês estão familiarizados com o termo diácono? Acho que a maioria das igrejas tem um diácono, né, hoje em dia. E a gente não percebe o exemplo do maior diácono de todos. A gente sempre cita essa passagem, mas a gente nunca se atenta, né? Porque, às vezes, o diácono tem vários tipos de perspectiva e compreensão sobre diaconia, né? Às vezes, o diácono é aquele cara que está na porta, né? Beleza, né? Algumas igrejas acreditam nisso. A diaconia é os caras que fazem o corre, né? E, enfim, mas quando você começa a ver o nível de diaconia que há nas escrituras, você começa a ver que, tipo assim, Filipe era diácono. O cara era brabo. Estevão, diácono. Você vê os caras que eram diáconos na igreja. Tipo assim, não é uns caras mais ou menos, não. Você tá com a Bíblia? Abre, acho que é Atos 5 ou 6, alguma coisa assim. Minha Bíblia tá no carro. 6. Tipo, eu acho que... Vê aí. Tá uma murmuração rolando as paradas aí. Vê aí. Atos 6. E aí vamos levantar diáconos. Deixa eu ver. De Estevão aí. Aqui, 6. Naqueles dias, aumentando nos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas, etc, etc. Aí, vamos ver. As escolhas. Por isso, irmãos, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo de fé, Filipe, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Então você vê o nível de diáconos que a igreja ali primitiva tinha. Estevão, que é o cara que morreu e o seu martírio gerou em Paulo algo. E a gente tem Filipe, que é um dos mais conhecidos, assim, né? E aí a gente fala assim, caraca, mano, os caras eram bravos, mas então ser diácono não é pouca coisa, não. E aí, eu não tô... Por que eu tô falando de diaconia? Porque diaconia, ela tem esse cunho do serviço. Porque tem aquela passagem, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra servir é diaconia. O Filho do Homem não veio para a diaconia, para ser diaconia. Eu não lembro exatamente o termo, né? Mas o Filho do Homem não veio para que as pessoas exercessem diaconia para com ele, mas para que ele pudesse exercer diaconia com as pessoas. Aí você começa a entender que a diaconia foi colocada aqui para atender e assistir as viúvas e os órfãos, que não, os apóstolos estavam se dedicando tanto que eles estavam precisando de ajuda. Eles estavam se dedicando à leitura, à pregação do evangelho, e o pão, que é o pão de fato físico, as viúvas não estavam sendo assistidas. Então era necessário levantar pessoas para servir ou assistir essas pessoas, né? E aí eram levantados esses diáconos, que são esses caras brabos aí da Bíblia. Só que diaconia é esse serviço, mas também eu vejo por uma perspectiva espiritual, de fazer o pão chegar até as pessoas. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele é o diácono do Pai.
que é o pão vivo que descia do céu e serviu as pessoas. Ele é o diácono perfeito. Ele é o nosso modelo diaconal, onde nós aprendemos como de fato devemos servir uns aos outros. Então ele fala assim, ó, vocês querem aprender como ser um bom diácono? Como é servir as pessoas? Olhem para mim, porque eu sou o modelo perfeito de serviço para com os outros. Por isso que lava os pés, por isso que ele serve. Ele traz o pão, ele traz a revelação do Pai. Então você começa a entender, aquilo que eu recebi, isso vos dou. Ele começa, aquilo que eu vi do Pai, aquilo que eu aprendi do Pai, ele começou a comunicar aos judeus, né, no caso ali, e aos seus discípulos. Então você percebe que ele está fazendo um serviço diaconal, pegando o pão, os pães da presença, né, a revelação do Pai e ofertando não, né, mas semeando na vida dos seus discípulos. Então você vê esse serviço diaconal. Então eu não estou demonizando o serviço. Eu estou falando o que acontece quando a gente conhece o coração do cara, quando a gente tira o serviço do cara. Tipo assim, tira o ministério do louvor do cara. Ah, quer dizer que eu vou parar de servir a igreja? Não, ué. Não estou falando isso, mas se a sua vida se resume a isso, talvez a gente está fazendo mais para um lugar onde nós não entendemos o porquê fazemos, mas apenas fazemos porque aprendemos a fazer assim. Tipo assim, a gente entra no modo automático e isso vai revelar muito do nosso coração. Daqui a pouco a gente começa a entrar num lugar onde, mas eu faço tanta coisa e ninguém me vê, você tá ligado? Tipo assim, e eu acho que isso acontece muito, né? Acontece na minha igreja, acontece em várias igrejas, com certeza acontece na sua igreja, acontece em todas as igrejas aí, né? Infelizmente. Mas só deixando claro aí pro pessoal, né? Porque eu não estou querendo demonizar. Sirva a sua igreja, né? Aquele ditado, bem, né? Se você não serve, você não serve. Já viram isso? Assim, obras é morta, né? Precisa trabalhar, né, em prol do reino. Mas era isso que eu tô querendo dizer. E a respeito de louvor, né, de adoração, que vocês hoje são referência, né? O ministério de vocês hoje é uma grande referência hoje mundial, né? A gente foi no Alessandro Vilas Boas aqui em Canoas, na Lagoinha. Meu irmão tava lá, ele tava tocando, batera. Era ele é o cara que eu tô falando. Massa. E aí, tipo, cara, houve um mover de toda uma galera pra assistir o Alessandro Vilas Boas ministrar canções que Deus derramou na vida dele, lá na vida de vocês como ministério, né? Mas o Henrique, assim, né, o que tem... Quando vai ministrar, quando vai subir no altar da igreja para ministrar algo para o Senhor, né? Para uma igreja, para induzir a igreja a uma adoração profunda e verdadeira, assim, né? Como é que vocês têm um protocolo, vou dizer assim, uma conduta de busca para atingir as canções? Por exemplo, não, cara, eu tô orando para o Senhor, pedindo uma canção porque Deus me deu algo a respeito, me deu um sonho, uma revelação, ou flui meio no espontâneo, assim, de vocês, assim, que tu falou sobre as canções que saem da casa, tipo, um cara começa a visitar, daqui a pouquinho ele tá fazendo uma canção daquilo que vocês estão vivendo lá dentro. Né? Cara, eu acho que eu posso responder dois jeitos, assim. Primeiro, por que a gente acaba cantando, né? Porque eu acredito muito, tem uma passagem em Deuteronômio que diz que, assim quando Moisés está para morrer, Deus fala assim para ele, o povo vai desviar aí, vai dar ruim. Mas faz o seguinte, escreve essa música aqui, escreve essa canção, põe na boca dos israelitas, que essa canção vai ser por testemunho. Ou seja, a canção testemunhando algo que Deus fez e que o povo iria se esquecer. Então a canção era para lembrar das obras de Deus e para glorificar aquilo que Deus havia feito no povo. E essa música é um testemunho da obra de Deus no meio do povo. Então eu acredito muito que a música, quando a gente compõe, nós estamos refletindo o que Deus está fazendo. E isso é por memorial para nos lembrar das grandes obras que Deus tem feito em nós. Acredito nisso. E a segunda coisa que você falou é quando a gente vai ministrar. Isso. Tipo set list? Isso. Tá falando? Cara, eu tava falando com o Nilson. Mano, eu sou do cara que eu penso no que eu vou tocar, assim, alguns dias antes, quando, por exemplo, domingo, na igreja, eu passo mais ou menos a semana ali pensando que eu quero cantar, que Deus está falando comigo. Mas eu sou muito do time do Bob Sorg, que ele fala assim, o set list é a tua pista de pouso.
set list. E aí, de repente, a gente está lá, o avião está indo, ele usa uma outra analogia, mas eu vou usar o do avião. De repente, essa pista de pouso aqui, ela é o meu lugar seguro, mas isso não impede de eu, tipo assim, eu estou voando. Se der algo ruim, eu posso descer, entendeu? Eu posso pousar. Então, eu acho que a set list, ela precisa servir a nós, e não nós servirmos ao set list. Minha opinião, tá? Eu não sirvo essa música, mas eu faço com que a música sirva ao que nós estamos construindo como igreja, né? Quem gosta de fazer set list, cada um, o jeito que eu ministro, é assim, que eu fui gerado nisso, né? Isso eu aprendi muito com a Lê, com todo mundo. O Bob Sorg fala disso, né? Da gente, às vezes, ele usa a analogia do barco. Às vezes é necessário eu sair do barco para ir para águas mais profundas, né? Ele fala isso no livro Segredos da Adoração. Muito bom esse livro, indico aí pro pessoal. Então, às vezes eu penso mais ou menos no set list porque eu quero... Cara, é que às vezes a gente dá uma mistificada, assim, no momento de louvor, mas basicamente o que a gente precisa fazer é com que a igreja adore a Jesus. É basicamente, a gente precisa fazer com que a igreja cante para Deus. Não necessariamente a gente vai sentir alguma coisa. Não necessariamente vai acontecer alguma coisa. Primeiro, nossa adoração, ela não é sensitiva, sensorial, apenas. Apesar de a gente sentir a presença de Deus, e se eu não sentir a presença de Deus, está tudo bem também. É o culto racional também. Tá? Eu gosto de sentir a presença de Deus, mas não necessariamente eu preciso sentir algo muito forte para então eu adorar a Deus, né? Eu acredito que ela parte de um entendimento de quem Deus é. Eu fico pensando como que deve ser a liturgia celestial. Será que os anjos estão sentindo muita coisa? Tipo assim, a adoração, o louvor, a música fica... Quando a música fica mais forte, quando tem raios e trovões do trono, agora é a hora que a gente vai... será que a presença de Deus ela aumenta, diminui? Não, tá entendendo? Então, eu acredito que, né, a gente não é movido muito por isso. Então, eu faço com que a música ela sirva isso. Então, a igreja ela precisa cantar para Deus. Tipo assim, a gente precisa levar a comunidade a adorar a Jesus. Vamos sentir? Se Deus aparecer, amém. Se Deus... Mano, a gente quer muito que Deus apareça, mas... Que nem a gente estava agora na ministração... Esqueci o nome do cara que estava pregando. Meu Deus, fugiu aqui. Mas ele falou, né, que eu acredito muito nisso, né? Não é porque a gente está adorando que Deus ele tem a obrigação. Deus ele não é obrigado a nada. Primeiro, porque Deus não é o nosso pet para a gente fazer assim, vem cá. Né? Tipo assim, aí ele, vem Deus, vem, tipo, aparece. Senão eu vou ficar chateado. Na verdade, nós é que carecemos. Porque se Deus ele precisasse da nossa adoração, ele já não seria Deus. Ele carece de algo que nós temos. E não é assim. Nós que carecemos de algo que falta em nós, que é ele. O Herman Bavinck, no livro As Maravilhas de Deus, ele vai dizer que Deus, e somente Deus, é o bem supremo do homem. Nós, mas que Deus é o nosso bem supremo. Não que Deus, ele... É muito forte falar isso, mas Deus, ele não precisa de nós. Nós, assim, que forte. Atos 13 ou Atos 17, que Paulo vai falar assim, nós não adoramos a ele como que se ele precisasse de alguma coisa. Eu não lembro exatamente Atos 17, eu sei que 13 não é porque 13 é Antioquia, deve ser 17, 18, alguma coisa, 18, 17, alguma coisa assim. Mas a gente adora um Deus que não precisa de nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ir no culto, e eu como líder de louvor ali, dirigente de música, eu preciso viabilizar meios para que as pessoas adorem a Jesus. Então, às vezes eu abro mão de cantar uma música legal para cantar uma música que as pessoas conheçam, legal no sentido assim, sei lá, para mim, né? Tipo, mano, queria muito cantar essa música, entendeu? Cantar uma música para cantar algo que a igreja vai se congregar no mesmo lugar e olhar para a mesma coisa que eu estou olhando. Então, eu tento viabilizar de maneira mais... que eu tenha menos dor de cabeça. Tipo assim, menos trabalho. Eu quero fazer com que as pessoas cantem para Deus, assim, de uma maneira mais rápida, nesse sentido, né? Tipo assim, rápida, entre aspas, onde, às vezes eu ensino músicas novas e tal, então, às vezes eu penso eu falo assim, cara, eu vou numa igreja, cara, o que vocês cantam aqui? Tipo assim, mano, o que vocês têm cantado? Porque eu quero já cooperar, e depois quando eu começar a cantar o que vocês cantam, vamos cantar o que eu tenho cantado também, a gente
entende a revelação e a gente constrói uma revelação sólida de quem Cristo é. Então eu penso nas músicas, mas pensando na realidade da igreja, tentando facilitar, né, promover no sentido não de facilitar a presença de Deus, porque eu não sou nenhum mediador, mas eu quero fazer com que seja mais viável cantar canções que a igreja já canta, para que desde o mais jovem ao mais velho eles possam adorar a Deus. Eu tento adoração. Eu tento fazer isso, entendeu? Tipo, como dirigente de música, fazer com que a igreja adore a Deus. Tipo assim, basicamente isso. E às vezes eu uso músicas conhecidas, às vezes não. Às vezes o espontâneo que eu estou entendendo ali para a gente engajar o povo em adoração a Deus. Então, eu penso mais ou menos isso, né? Tipo, às vezes eu vou com um setlist pronto, mas às vezes, mano, não vai dar não. Às vezes eu vou para um outro lugar e tá tudo bem, e eu tento capturar o máximo de pessoas, né?